Sor, tudo certo? Desculpa a qualidade do microfone, eu não consegui ajustar o da webcam. Hoje eu vou falar sobre meu trabalho, sobre o efeito da variabilidade sonora na aprendizagem motora. O tema é muito simples e é uma atividade também foi muito simples, como você vai ver. Bom, para a primeira definição, o que é aprendizagem motora? Contextualizar. A aprendizagem motora nada mais é com a compreensão das mudanças relativamente permanentes que a gente tem a partir da prática sistematizada. No caso, o comportamento motor, né? A permanência de um comportamento motor. E reflexo, tempo de reação entra? Entra. Reflexo não, mas tempo de reação sim. Porque tempo de reação é algo treinável, a gente consegue, através justamente desses sistemas, melhorar essa condição motora nossa. Justamente por isso foi o meu tópico. Bom, como mencionado ali, a prática repetida de uma sequência de estímulos também vai preparar a gente para as sequências dela. No caso, não só reduz o tempo de reação, mas também prepara porque geralmente é sequencial. Por mais que seja duas bolas caindo, ainda tem algum padrão, tu sabe? Quando se acostuma com isso. Enfim, também não só tu se prepara em relação a isso, mas tu se prepara também em relação à vida. Porque esse tempo de reação que tu prepara, esse sistema, muitas vezes podem talvez se encaixar em outras situações, ou até mesmo não necessariamente se encaixar, mas a parte que tu está treinando do tempo de reação, por si só, podem se encaixar em várias outras situações, que é muito importante. E justamente por isso o tema. Testes como da Fórmula 1, por exemplo, ajudam na direção. Então, se eu estiver fazendo teste de fone de ouvido, será que eu vou ter perca justamente por culpa do som? Porque, bom, a gente sabe uma coisa: como aqui se eu vou usar o mouse para apontar, o ambiente, ele tem um impacto sim. A gente sabe que o ambiente influencia a prática. Mas será que ele influencia também a aprendizagem? Além do que, no caso, mais especificadamente, os diferentes tipos de estímulos sonoros, no caso auditivos, influencia. Justamente por isso veio a pergunta: a introdução de estímulos auditivos distratores, no caso de aprendizagem motora, vai prejudicar a velocidade de reação? No caso, por ser uma condição não favorável? E aí o objetivo, que é justamente essa investigação sobre o efeito da variabilidade sonora sobre a aprendizagem motora, que na minha visão o resultado vai ser negativo, mesmo que a curva de aprendizagem motora tenda a ser sempre assim. Eu acho que a curva vai ser assim, ou quando chegar mais muito barulho vai decair, era o que eu achava, né? Mas aí que foi analisado, como dá para ver mais ou menos nesses três exemplos que eu vou citar, que é o meu, do Marcelo e da Laura, o que eu mais queria mostrar que foi o do Laura, infelizmente eu não gravei, mas enfim. Foram coletados 10 sujeitos com proficiência com utilização do teclado, que são amigos meus que eu conheço que usam teclado desde pequeno, que era somente pressionar sequencialmente as teclas A, S, D, F, utilizando o mindinho no A, o anelar no S, o médio no D e o indicador no F. A tarefa tinha o objetivo de executar de forma mais rápida, sendo ela metrificada através do tempo em milissegundos e análise da média e da mediana. O exemplo da visualização em foto seria assim, um exemplo, e foi dividido no primeiro bloco de 30 tentativas em silêncio, 10 minutos de intervalo depois do segundo bloco de 30 tentativas com música à escolha, 10 minutos de intervalo, e o terceiro com 30 tentativas também, só que dessa vez com vídeo, música e alguma conversa de fundo, alguma coisa assim. Tinha um vídeo de conversa específico, mais alguma coisa que falava diretamente, algum tópico ou assunto para dificultar a interpretação. Foi provado, foi contrário do que eu pensei. Hã? Como assim? Bom, muito simples, na verdade, assim como eu vou explicar. Primeiramente, muito simples, teve de fato uma queda muito brutal. A escada de fato se manteve, assim, independente do som, inclusive muito maior do que inesperado, 500 milissegundos, que é um tempo muito absurdo, 25% de velocidade aumentada, é muito tempo, principalmente considerando que com a música foi só de 11, então não seguiu o padrão que seria aumentar entre 22 a 23, aumentou 25 e aumentou mais, justamente mostrando que foi refutado. Só que isso acontece por um mecanismo simples que eu não sabia. O arousal é o quê? É um mecanismo onde a gente acaba liberando adrenalina justamente por culpa do ambiente, por culpa justamente da questão sonora. A gente vai estar deixando o corpo mais ligado, mais preparado, então quando tiver, a gente vai estar mais focado, mais preparado para reagir, por consequência isso ajuda no tempo de reação. Por mais que o estudo em si seja limitado, já que a quantidade de gente mesmo que experimental era pouca, tem um ordenamento que acaba funcionando meio como escada, já que priorizavam, acabou sendo meio priorizando, achando que não teria essa escalada. Achei que mesmo que a tendência natural fosse escalar, por consequência do som não seria, mas o tipo de tarefa ser simples também. O arousal não funciona em tabelas complexas. Existe a lei do invertido que vai justamente decair. No caso, não sei se necessariamente da forma que o mundo seria considerado.
Mas no caso, o invertido talvez seja muito forte de dizer, mas ainda assim aconteceria, porque, né, a queda seria justamente no momento de impacto ao som. Achei que foi mal explicado por minha parte ali, mas é isso. Porque quando tá sem som, alto, com som, sem som de novo. Perdão, a explicação ter ficado ruim. Mas igual, a conclusão é muito simples. Justamente pelo efeito Arousal e ser um teste curto, importante lembrar disso, porque esse efeito, essa prática da melanina, focar com muitos barulhos, ter que fazer o cérebro ter que gastar mais energia para focar, vai resultar em cansaço, então ser um exercício curto impactou muito. Mas justamente por isso, por esse efeito, a conclusão e aí se concluiu justamente que a hipótese estava errada, porque, bom, acabou que o efeito aerossol era muito mais impactante do que o que, em teoria, deveria ser o problema de ter muito som. Por mais que, obviamente, piorou a qualidade de fazer, piorou, era muito mais chato, era muito mais trabalhoso, a capacidade de resultado se demonstrou muito mais veloz, né? E, obviamente, o objetivo foi concluído, conseguiu ser notável, se impactava ou não. E não impactava. Para minha felicidade.